Agora vamos explorar um pouco sobre soldagem dos ácidos inoxidáveis. Os processos de soldagem são essenciais em produtos manufaturados. Uma das propriedades dos ácidos inoxidáveis e uma das principais dificuldades do mercado é relacionada à soldagem. Mas não se preocupe, com um pouco de prática e conhecimento, você vai dominar esse assunto. Soldar inox não é difícil, apenas diferente dos aços comuns. Para melhor conhecermos sobre soldagem, vale a pena resgatar alguns conceitos básicos. Soldagem é a técnica de unir duas ou mais partes, assegurando entre elas continuidade e características mecânicas e químicas do material. Solda é o resultado ou produto da operação de soldagem. Essa solda pode ser homogênea, similar ou heterogênea, dissimilar. Soldabilidade é a facilidade de obtenção de uma junta soldada. Ela pode ser dividida em três subconceitos. Soldabilidade operacional é o aspecto da soldabilidade que diz respeito às particularidades do processo, a habilidade do soldador nas diversas posições e materiais, as características do material a ser empregado, a ser soldado e a versatilidade do processo de soldagem. Soldabilidade metalúrgica envolve as transformações de fase que ocorrem no metal durante o aquecimento, a fusão, a solidificação e o seu resfriamento. Depende da natureza do material e da transferência de calor na junta soldada. Bom, o terceiro é a soldabilidade em serviço, que é o objetivo final da escolha dos materiais e procedimento, que vai ser utilizado para produzir a sua peça e o seu projeto. Um outro conceito muito importante é a energia de soldagem, que é a quantidade de calor adicionada a um material por unidade de comprimento linear. O valor da energia de soldagem está intimamente ligado aos parâmetros utilizados para sua execução. A energia de soldagem varia muito dependendo do processo que você vai utilizar. Um próximo conceito é a diluição, que é definido como percentual de metal base que entra na composição química do metal de solda, no caso, soldagem por fusão, podendo variar desde um valor muito baixo até 100%. Um dado muito importante: todos os ácidos inoxidáveis são soldáveis, mas definir adequadamente o processo a ser utilizado é essencial para a obtenção da máxima durabilidade do equipamento ou peça que você está produzindo. Existem diferentes processos de soldagem que podem ser indicados para os ácidos inoxidáveis. Nesta aula falaremos de 4 deles: o eletrodo revestido, processo TIG, MIG e resistência elétrica. A questão é determinar qual processo será utilizado para melhor relação custo-benefício. Não existe resposta pronta, pois inúmeras variáveis devem ser consideradas. Para melhor desempenho da junta soldada, é importante conhecer cada processo e suas particularidades. Agora, iremos falar da soldagem por eletrodo revestido. Neste tipo de soldagem, o arco é estabelecido entre o eletrodo consumível e o material que está sendo soldado. O eletrodo é formado por uma alma metálica revestida por um material fundente. O revestimento é importante para a estabilização do arco voltaico, proteção do metal fundido pela formação de escória e gases de adição. As vantagens desse processo são baixo custo de equipamento, versatilidade, soldagem em locais de difícil acesso e disponibilidade de consumíveis no mercado. Já suas limitações são a baixa produtividade devido à menor taxa de deposição. Existe a necessidade de remoção de escória e também depende da habilidade do soldador. Existe a produção de fumos e respingos, e a qualidade do cordão é inferior a outros processos de soldagem, e ele não é automatizado. A soldagem dos ácidos inoxidáveis ferríticos e martensíticos, pelo processo de eletrodo revestido, é similar aos processos de soldagem de aço carbono. Um outro processo de soldagem muito utilizado é o processo TIG, e neste processo, os gases de proteção inerte são utilizados, como no caso o argônio e o hélio. Para a soldagem de ácidos inoxidáveis austeníticos, pode-se aplicar também o hidrogênio.
Neste processo, o arco elétrico é estabelecido entre a peça, um eletrodo de tungstênio não consumível. O metal de adição pode ou não ser utilizado, depende da configuração e das dimensões da junta a ser soldada. Suas vantagens são solda de excelente qualidade, acabamento do cordão de solda, menor aquecimento da peça a ser soldada, baixa sensitização à corrosão intergranular, ausência de respingos e pode ser automatizado. Já suas limitações são dificuldade de utilização em presença de corrente de ar, inadequação para a soldagem de chapas com mais de 6,35 mm de espessura, produtividade baixa devido à taxa de deposição, custo e processo dependente da habilidade do soldador, quando não automatizado. Também temos o processo MIG, que é utilizado o calor de um arco elétrico entre um eletrodo nu alimentado de maneira contínua e o metal base. O calor funde o final do eletrodo e a superfície do metal base para formar a solda. A proteção do arco e da poça de solda fundida vem de um gás alimentado externamente, que pode ser inerte ou ativo. Tem algumas vantagens como facilidade de operação, alta produtividade, processo 100% automatizável, baixo custo, mas também possui algumas limitações, como regulagem do processo é bastante complexa, não deve ser utilizado em presença de corrente de ar, a posição de soldagem limitada, ele produz respingos e é uma manutenção muito mais trabalhosa. O último processo a ser explorado nesta aula é o processo de soldagem por resistência elétrica. Neste processo, o calor é gerado através da passagem de corrente entre dois eletrodos de cobre, não consumíveis. Quando se aplica pressão com esses eletrodos, em um conjunto com a passagem de corrente, ocorre a fusão entre as chapas na face, comum entre elas. A soldagem por resistência apresenta algumas variantes, entre elas soldagem por ponto ou por costura. Este tipo de solda possui algumas vantagens: soldagem de chapas finas, facilidade de operação, velocidade de processo elevada, facilidade de automação e não depende da habilidade do soldador. Também possui limitações, não aceita peças pesadas nem com formatos muito complexos, tem um custo elevado de equipamento e de manutenção e demanda energia elétrica durante a soldagem. Espero que tenha aprendido um pouco sobre o processo de solda e nos vemos na próxima aula.